gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Laís do blog Garota Cereja e hoje a gente tá aqui pra falar de um assunto sério. A gente tá aqui pra falar do livro Saco de Ossos, do Stephen King. Mas antes de começar a falar desse livro maravilhoso, eu já vou pedir pra vocês deixarem a sua inscrição aqui no canal, like no vídeo, também deixar aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se querem mais vídeos assim, enfim, vamos conversar lá, tá bom? Então vamos saber mais sobre esse livro. Bom, gente, a história se passa no Maine, em Derry, e conta a história de Mike Newman. Ele é um escritor renomado já, e ele tinha acabado de escrever o livro dele, faltava pouco, acho, e a esposa dele fala que vai na cidade comprar algum remédio, algo assim, vai numa farmácia, e ele se oferece pra ir, mas ela nega e fala que ela vai, que vai comprar outras coisas, enfim. Nisso, ela acaba morrendo de aneurisma na rua, e ele descobre, fica super angustiado, sofrido, é uma morte bem impactante logo no começo do livro. E além de tudo, ele descobre que a esposa dele tá grávida. Isso deixou ele muito transtornado, ele tem muita dificuldade de aceitar essa morte da esposa. E ele adquire um bloqueio criativo, ele não consegue escrever de maneira alguma. É como se toda a criatividade dele fosse por água abaixo. E quando ele tenta escrever alguma coisa, ele começa a passar muito mal, como se ele tivesse um ataque de pânico, uma crise de ansiedade, enfim. 4 anos depois da morte da esposa, ele começa a ter uns pesadelos muito esquisitos com a casa de veraneio dele, Sarah Love. E ele fica super intrigado porque justamente depois de tanto tempo ele começa a ter esses pesadelos com a esposa, com a casa de veraneio deles. Nisso, pra desvendar esse mistério todo, ele resolve ir até a casa de veraneio deles. E ele começa a perceber quando ele se instala na casa que fenômenos sobrenaturais estão acontecendo ali e ele tenta entender por quê. A esposa dele deixou várias pistas e ele começa a descobrir aos poucos e começa a desconfiar dela sobre certos aspectos da vida dela que ela não contou pra ele e não contou o que fazia em alguns momentos em que ela saía de casa, que ela tinha marcado compromissos que não existiam, pra tentar descobrir certas coisas que aconteciam naquela casa também. Então é uma coisa que já vinha acontecendo há muito tempo. Só que ela não conseguiu contar pra ele sobre essa história porque justamente ela morreu repentinamente. Enfim, gente. O Mike, ele sai pra comer, no dia desses em que ele está lá e não consegue escrever. Sai pra comer e na estrada ele encontra a Kira, uma menina de 3 anos que tá andando na estrada sozinha. E logo depois a mãe dela, Matty, ou Meg, chega e super preocupada com a filha, conversa com a filha, conhece o escritor que ela gosta muito e ela fica super surpresa. E rola ali um momentinho, uma chipagem ali, porque ela tem 21 anos, perdeu o marido recentemente. E o Mike tem 40 e perdeu a esposa dele. Então eles meio que se unem nessa coisa de luto do amor da vida deles. Nisso eles começam a se comunicar e eles descobrem que o velho, o avô da Kira, é super influente na cidade, é o Sr. Devor. E ele tá lutando pela guarda da menina. Então ele tenta desmoralizar a Matt de qualquer forma na cidade, fala muito mal dela, pra conseguir pegar a guarda da criança apenas por capricho. Ele não tá nem aí pra criança, ele só quer ganhar. Nisso, as forças sobrenaturais avisam pro Mike que ele tem que ajudar a Matt nessa história. E ele acaba se envolvendo muito, muito nessa história. E ele consegue um advogado e consegue com que a Matt adquira a confiança dele, enfim. Tudo bem até aí. As coisas estranhas começam a se intensificar tanto na casa da Matt quanto na casa do Norman. E eles começam a descobrir que o buraco é muito mais embaixo, gente. Que o buraco é muito mais embaixo, que tem uma coisa muito estranha, uma maldição muito esquisita rondando a cidade, rondando justamente a casa em que ele mora. Então ele vai mais a fundo, pesquisa mais a fundo, irrita as pessoas, principalmente o Sr. Devor, que quer destruir ele a qualquer maneira. As pessoas da cidade também começam a, tipo, cagar pra ele, começam a querer meio que expulsar ele da cidade, porque ele tá descobrindo muita coisa obscura da cidade justamente. Gente, é um livro muito, muito, muito legal. No final é surpreendente, tá? É surpreendente. O King, ele consegue contar uma história que eu vou te contar. O primeiro livro que eu li dele foi It, a Coisa, eu já me apaixonei completamente. Aliás, quem leu Saco de Ossos e leu It, de Stephen King, consegue perceber muitas referências, principalmente o escritor Bill Denbrough, nesse livro ele fala também, que é um dos escritores favoritos da esposa dele. E ele escreve de uma maneira em que mesmo que você tenha medo de ler a próxima página, você fica tão instigado a ponto de que você rompe qualquer barreira de medo que você tem que... Ai, gente, é muito, muito, muito bom. E aqui ele escreve de uma maneira assim, ele é muito detalhista, ele escreve muitos detalhes, mas são detalhes que são importantes para que você entenda o enredo da história, o significado de cada coisa que ele coloca aqui.
ele instiga você de uma maneira surpreendente. É como se você fizesse parte da história. Você está ali vivendo tudo aquilo com os personagens e não como se você fosse só um espectador. É como se você estivesse vivendo tudo aquilo. Então é uma coisa muito real. Eu, quando leio, praticamente assim, passa um filme na minha cabeça e parece que eu tô ali, parece que eu conheço mesmo os personagens, que eu faço parte da história. E eu acho que todos os livros do Stephen King meio que fazem isso com você. Eles te prendem de uma forma assim surreal. E eu amo livros que façam isso com o leitor. Então já gostei principalmente disso. A capa é espetacular, essa aqui é a edição da Soma das Letras. Eu comprei na Black Friday e paguei um pouco caro, porque a maioria dos livros do King são bem carinhos. Mas eu não me arrependo porque a história me surpreendeu bastante, ela toma um rumo muito diferente. Do começo ao fim, você não consegue largar o livro, você se surpreende muito com os relatos, com a história, com os personagens. E os personagens todos se interligam, não são personagens que ao decorrer da história se afastam e ficam soltos. Mostra o final de todos eles, explica o porquê de tudo acontecer nesse livro, então é muito legal. Então, quem tem medo ou tem curiosidade de ler, gente, vocês não vão se arrepender. E o medo é uma coisa muito relativa, porque conforme você vai entendendo a história, você vai meio que perdendo esse medo e vai entendendo por que as coisas estão acontecendo. E é uma coisa muito, 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 muito legal, gente. Vocês não estão entendendo, vocês precisam ler esse livro. Quem nunca leu Stephen King, eu acho que vai gostar muito, porque ele, como eu já disse, ele prende muito na leitura. Ele te faz querer ler, ele te faz querer dar passos maiores, ele te faz... Nossa, você consegue sentir todas as emoções, você consegue... Nossa, gente, é inexplicável, eu juro que o Stephen King, ele me faz sentir uma coisa tão boa quando eu leio os livros dele, que às vezes eu não consigo nem explicar pra vocês. É uma coisa muito, muito, muito legal, vocês não estão entendendo. Então vale a pena ler esse livro, tá, gente? Uma das edições mais bonitas que eu já vi, na verdade, que essa capa super wow. E é surpreendente, vocês vão realmente se surpreender com essa história. Vocês vão gostar muito, então, na minha opinião, vale a pena ler Saco de Ossos do Stephen King, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu tentei passar um pouquinho pra vocês, porque esse livro me deixou muito atônita, muito wow, assim, que o Stephen King, ele desperta tantas coisas em mim que às vezes eu não consigo nem explicar o que acontece. Mas espero muito que vocês tenham gostado. É um vídeo bem diferente, então se vocês gostarem de vídeos assim, mais diferentões sobre livros, deixa aqui pra mim no canal que eu vou adorar fazer pra vocês. E com dicas também, porque eu amo dicas de livros e enfim. Beijo e até o próximo vídeo.